Fala pessoal, começando mais um Deepcast com o Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar um dos sócios da Nord Research, o Renato Breia, que... Falei certo o teu nome? Falou certíssimo. Muito bem, Renato, você que é um galã também do mercado financeiro, né? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, nascido e criado aqui no Itaim. Ah, é? Então você é bem paulistano. Sim. Mesmo. Estudou por aqui? Sim, estudei aqui numa escola que chama Gracinha, que era Nossa Senhora das Graças, né? Apelido Gracinha, que deve ser uns 700 metros daqui. Moro a uns 800 metros daqui, faço tudo por aí. Eu sou sócio do Pinheiros, que é uns 800 metros daqui. A minha vida tem um raio que eu acho que deve ter uns 2 quilômetros. Sempre no Itaim. É. E a Nord é no Itaim? Também, na Joaquim Floriano. Tá, e aí me conta, no colégio, como é que era Renato Breia? Ele já queria ganhar dinheiro, trabalhar com investimentos, que o Gracinha tem uma pegada meio humanas, não é isso? É meio artístico, tem teatro, não é isso? Mudou muito também, eu acho que foi mudando ao longo do tempo, e eu acho que isso foi ruim pra mim, porque eu era bom aluno até uma certa, sei lá, sexta, sétima série, mas essa pegada de ser muito liberal e tal... Comecei a ser um péssimo aluno depois, primeiro, segundo, que era meio solto o negócio. Tá. E assim, não tinha essa pegada de preparar pra faculdade também. Eu, com essa idade, né, 15, eu tava jogando futebol profissional, eu jogava salão, depois joguei campo e tal. Então, assim, não tava muito preocupado com carreira de trabalho, também não sabia direito o que eu queria fazer e tal. Mas caí de paraquedas no mercado financeiro muito cedo, com 18, 19 anos. Me apaixonei muito rápido, né? Aquela ideia, tem um estágio lá, num amigo meu, né? Meu tio indicou. Aí eu fui lá e fui contratado e eu falei, nossa, cara, assim, muito legal você trabalhar no mercado financeiro, né? Ambiente de corretora, a gente estava falando aqui antes. Assim, muita gente inteligente, que trabalha muito duro ali enquanto o negócio está rolando e... com um clima muito legal também, assim, quase que um clima de vestiário de futebol, assim, né? Mas mudou, você acha que ainda tem esse clima hoje? Porque quando que você iniciou? Isso foi 2005. 2005. Era um outro mundo, né? Enfim, era um mundo mais politicamente incorreto, com mais humor, com mais sarcasmo. Totalmente politicamente incorreto. Né? E ainda mais no mercado financeiro. Eu peguei essa época também, as piadas. Você acha que ainda tem isso ou deu uma mudada agora? O ambiente já não é mais o mesmo? Acho que mudou, sim. E eu acho que deveria ter mudado, né? Algumas coisas que a gente falava com naturalidade lá atrás não deveriam ser faladas, né? Mas assim, na minha equipe lá na Nord, né? A gente tem uma equipe de gente... jovem, até gente experiente já com até mais idade do que eu de tempo de mercado. E a gente tem um clima muito descontraído, assim, a gente gosta de zoar, sacanear a outra. Então a gente sacaneia que o cara chega atrasado, bate palma, o cara vai embora cedo, a gente fala boa sorte, o cara vem vestido direitinho, a gente pergunta se o cara vai fazer entrevista, o cara vem mal vestido, a gente fala, trocou no escuro. As piadas um pouco mais leves, né? Mas assim, dependendo do ambiente, eu acho que ainda dá pra ter um clima bem legal, assim, de zoeira e é muito legal quando você combina isso, né? Você faz o trabalho que você gosta muito, você trabalha com gente que pensa, assim, em performance alta de trabalho durante o trabalho e que depois você vai lá sair para tomar tomar uma cerveja no happy hour. Hoje a gente contratou um estagiário há 2 semanas, né? E a gente tava falando alguma coisa de bebida hoje. E aí a gente perguntou pra ele, falou, Bruno, você bebe, né? Ele falou, eu não bebo pouco. Aí eu falei, precisamos revisar esse processo de contratação aqui com o RH, porque o estagiário que não bebe não dá. Não dá, né? Então, não dá Mas eu vi que você toma café com adoçante. Eu não confio muito em gente que toma café com adoçante. Eu só confio em café sem açúcar. Pois é, mas eu conheci um cara que faz café há 40 anos e ele toma com açúcar. Então ele falou brincando. Assim, juro por Deus. E toma café há 40 com açúcar. Não dá. Ele falou assim, cara, eu tomo açúcar porque eu gosto com açúcar, assim. E me fala uma coisa, Breia. Pô, você mencionou aí que você foi jogador profissional de futebol. Da base. Da base, mas foi
profissional. Sonho de todo garoto é ser um jogador de futebol, né? Tem até música com esse nome aí, né? Do Skank. Por que você não seguiu nessa carreira? Eu fiquei um pouco desiludido, assim, com a estrutura, as bases, assim, sabe? Muita desorganização, muita politicagem, as pessoas se aproximam, precisa fechar com o empresário tal para poder fazer isso e aquilo acontecer. E foi numa época, como eu disse, foi aquela época ali, 17, 18, aí com 18, 19 eu já tinha tido uma experiência de mercado ali. Mas você ainda não estava na faculdade? Não, durante a faculdade eu joguei profissional de salão, joguei a liga 2 anos, e aí, mas então assim, olhando para trás, eu acho que eu tive um privilégio muito grande de ter tido uma boa educação e tudo mais. Eu acho que o futebol é um negócio que você não tem muita certeza do que vai acontecer. Eu conheci vários jogadores com 15 anos que eu falei, cara, esse cara vai ser um monstro, né? E não foi. Né? O jogador, ele muda muito rápido, assim. Até mesmo, por exemplo, eu conheci o Kaká jogando com 13, 14 anos, ele não era o Kaká. Você chegou a ter contato com ele? Sim. Caramba. E hoje a gente joga bola no Paineiras, eu jogo contra ele, né? E então, assim, o corpo muda ao longo do tempo também. Você vê jogadores que explodem com 20, 22 anos, depois cai muito rápido. É realmente uma profissão que é muito difícil, né? Eu tenho vários amigos jogadores de futebol hoje e tal. Assim, precisa de uma disciplina. É difícil pra caramba, assim, né? E eu acho que quando você tem escolha, se torna ainda mais difícil, porque você tinha a escolha de estudar, né? Talvez tinha também alguma pressão da família de, vai estudar, vai fazer uma carreira. Quando a pessoa não tem escolha, é aquilo lá, abraça aquilo, né? Eu tenho alguns amigos que fizeram esse movimento. Eram muito bons com 16, 17, mas não conseguiram arrancar nessa época e ficaram lá. Foi jogar na segunda divisão, depois foi jogar não sei aonde, e depois com 27, 28 voltaram. O Elias é um caso desse, né? O Elias, ele, quando eu tava na base do Palmeiras, ele era atacante, e ele era camisa 10 ali e tal, e ele não era um bom atacante. E depois ele virou um dos maiores volantes que a gente viu jogar aí nos últimos 10 anos, né? Ele se reencontrou, ele tava jogando na várzea, voltou a jogar na Ponte Preta, chegou na várzea o Elias. Aí ele voltou a jogar e virou o Elias que todo mundo conhece, que assim, pra minha opinião, foi um dos grandes volantes que a gente viu jogar aí nos últimos 10 anos no Brasil, assim. Né? E hoje, além de Faria Lima, você é boleiro também? Joguei ontem. Aliás, eu tô todo dolorido aqui, porque, puta, com 36 anos, cara, o dia seguinte começa a ficar cada vez mais dolorido. Então ontem eu joguei no Pinheiros. O Pinheiros eu jogo um campeonato interno, que é acima de 30 anos. Eu jogava até o ano passado o campeonato que é acima de 18, mas eu já não aguento mais, eu fico muito destruído. E aí ontem eu joguei pela seleção do clube. O clube joga também contra outros clubes. Pô, né? Legal. E aí, economia, como é que foi a escolha? Você fala, vou fazer economia... Não foi muito pensado, assim, meus primos fizeram economia na USP, eu fiquei pensando se depois do primeiro ano eu ia prestar de novo para fazer uma faculdade mais voltada para finanças. O Gracinha tinha esse problema de ser muito liberal, e a PUC tem um problema de ser uma economia muito paz e amor, né, cara? Putz. Então não tinha nada mais canhota. Total, e assim, não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? Acho que hoje os cursos devem ter se remodelado, imagino. Mas eu tive aula de teologia em economia obrigatória. Tive aula, sei lá, de umas coisas, assim, mais voltada para a história da economia e tal, que tudo bem, é legal, mas eu acho que e aí acho que essas pessoas me perguntam muito, se você quer trabalhar no mercado financeiro, se você tem convicção que você quer trabalhar no mercado financeiro, eu procuraria uma faculdade que tenha uma pegada mais de mercado financeiro, mais de finanças do que uma faculdade de economia. E Bré, todo mundo confunde, né? Acho que finanças é igual economia, é correlato, mas não é, né? Sim. Mas assim, eu ainda acho que tem poucas faculdades, se você for ver no Brasil, de finanças mesmo, né? Na minha época era a GV, mas a GV
FGV também tem um pouco essa pegada, né, dependendo de qual que você escolhe lá. O IBMEC já tinha essa pegada mais, que na época chamava IBMEC, né, não chamava INSPER. Agora tem IBMEC e INSPER. Isso. E, enfim, eu acho que, assim, cara, a faculdade é legal. Eu até sou um pouco contra essa história da faculdade só deixar estagiar no terceiro, quarto. Eu comecei a estagiar muito cedo, isso mudou minha vida. Tem lá os estágios de verão e tal, mas enfim, eu acho que isso não muda. Eu acho também o mercado agora te propicia fazer várias certificações que são legais. Na nossa época, né, cara, a gente não conseguia ter conteúdos. Você tinha o teu trabalho, você aprendia no trabalho. Você tinha a tua faculdade, você aprendia coisas muito mais, né, tipo, de conteúdo mesmo de acadêmico. E quando você queria se especializar em alguma coisa, aprender uma coisa mais técnica e tal, você não tinha muito acesso. Você tinha que comprar os livros lá fora, eventualmente fazer um MBA fora, mas vários amigos meus que fizeram MBA fora falaram, cara, putz, assim, não sei se vale tanto a pena assim. E a não ser que você queira ter um currículo, vale talvez mais a pena você ter um currículo do que você aprende de verdade. Ou a experiência de morar fora. Exatamente. O Bruce fez, né? Bruce, meu sócio, fez NYU e ele fala super mal, assim. Fala, cara, foi legal, conheci umas pessoas, morei fora e tal, mas eu perdi um puta tempo da minha vida. Pô, é legal, porque é raro alguém falar isso, falar a verdade mesmo. Né? Então, e assim, o que eu queria dizer é o seguinte, eu vejo hoje que os meninos lá que trabalham comigo, os meninos de 19, 20, 25, eles são muito mais preparados do que eu era. Por quê? Pô, o cara tá todo dia ouvindo um podcast, né? Um podcast como o seu, que é pra falar sobre vida, carreira, etc. Mas também os mais técnicos, que falam sobre negócios, ações, todos os tipos de ativo. Então, pô, a molecada é muito mais preparada hoje. Por quê? Porque hoje você tem muito mais quantidade de informações de vários formatos. YouTube, o Spotify, você tem os livros no Brasil, você tem os livros no Brasil traduzido. Assim, verdade. Você tem uma capacidade de evoluir muito mais rápido. Né? Até para aprender línguas também, né? YouTube, séries, legenda em inglês. Na nossa, não sei na sua época, mas na minha época era um VHS. E aí, acionava o closed caption, tinha que rezar para ter o closed caption. Ali era difícil, né? Ficou muito mais fácil. O conhecimento, né? Democratizou muito, né? Sim, e o investimento também, né? E investimento também, é verdade. E, Breia, teu primeiro estágio, então, foi numa corretora. E aí você acha que dali nasceu um namoro? Falou, puxa, eu gosto disso, de mercado financeiro. E como é que foi essa trajetória até você fundar a Nord Research? Legal. Eu fiquei 2 anos na Link, o meu chefe que tinha me contratado, ele saiu e montou uma gestora de ações, e eu fui pra lá, então assim, com 21 anos, 22 anos, eu virei sócio de um negócio, comecei a empreender, mas como um sócio não... Qual era o negócio? Era uma gestora de fundos de ações. Ah, tá. E assim, a bolsa de 2002 até 2007 era assim, só tinha subido, né, voltaram os IPOs depois de muito tempo. E aí, em 2008, veio a crise. Então, assim, eu tava me achando um gênio, né? Com a bolsa só subia, a minha carteira só subia, eu só ganhava dinheiro. E aí veio 2008, eu operava pro fundo e eu passei os primeiros circuit breakers, né? Com 20 e poucos anos. E, cara, assim, eu nunca tinha visto aquele negócio, assim. Eu operava todos os dias, quando eu trabalhava na Link, todos os dias eu operava bolsa, índice. E... Pô, ali operando o fundo, cara, assim, você via Você tomava a decisão? Eu não tomava a decisão. Mas você executava. Eu executava, né? O trading tem... Na corretora eu fazia brokeragem, que era basicamente receber uma ligação e executar. Fazia pouco de trading também, porque a gente tinha umas carteiras que eram discricionárias. No fundo eu fazia o trading, que era basicamente seguir a estratégia do gestor, mas também com alguma possibilidade de você... Porque o trading você trabalha as ordens, você liga para as corretoras, você tenta encontrar... Você também faz um pouco disso, né? E aí 2008 foi, assim, um negócio desesperador, né, cara? Assim, a bolsa caiu 50%, teve negócio que, assim, perdeu liquidez, e eu lá operando aquele negócio, desesperado. E então foi um aprendizado incrível, assim, né? 3 anos de você se achando um gênio e depois, assim, você é um idiota, você não sabe nada do que você tá falando, é só um bull market, sabe aquela coisa assim? Você não é um gênio, é só um bull market. Boa. E então eu fiquei 4 anos lá, saí... tirei uns 6 meses sabático,
Não fiz muita coisa, não fui viajar pra Austrália só, mas fiquei mais em casa. Você ficou 6 meses lá fora ou não? Não, fui viajar algumas vezes. Nessa época foi difícil porque, assim, todos os meus amigos estavam ainda na faculdade, trabalhando, então eu não tinha muito parceiro pra viajar, né? E viajar pra, sei lá, ficar um tempo grande fora. Então eu acabei viajando um pouco, mas não tirei um sabático, né, que é 1 ano, mas tirei 6 meses, né? Tá. E aí eu fui trabalhar com o Desculpa te cortar, você acha que vale a pena também um sabático? Vale. Porque muita gente fala, puxa, eu tirei um sabático, mas acabei não lendo o que eu gostaria. O que me arrependo é de não ter aproveitado mais. Então, ou você gasta acho que com estudo, saúde, ou você gasta com prazer viajando. Tá. Eu saí e eu tinha feito um dinheiro que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Então eu vinha ganhando dinheiro na Link, depois na gestora a gente fez muito dinheiro. Quando eu saí, então eu recebi assim... Que você era sócio. Eu saí, vendi minha participação e eu recebi um valor assim que eu falei, putz, fiz aquela coisa que todo moleque faz, comprei um carro... Carrão. Que carrão? Naquela época era um Tiguan. Eu comprei, sei lá, custava 110 mil reais. Já é um carro, hoje em dia já é um carro bom. Naquela época custava 110, mas assim, 110 mil reais eu lembro. Eu lembro que eu comprei, 2 semanas depois eu fui assaltado e levaram o carro. Tinha seguro, pelo menos? Tinha. E aí eu, enfim, acabei trocando pelo mesmo carro. Mas... o que eu sinto que eu não aproveitei é que assim, que eu devia ter viajado mais. Eu devia ter conhecido mais lugares e tal. Mas aí, o meu primeiro chefe da Link, ele vendeu a Link e ele montou a Rico. A Rico todo mundo conhece. Sim. Chamava Link Trade, que era o home broker da Link. Quando o UBS comprou a Link, eles não quiseram ficar com a parte de pessoa física, home broker e tal, porque eles nunca não tiveram isso em nenhum lugar no mundo. E aí eles montaram, deixou de virar Link Trade e passou a chamar Rico. E fui pra lá. Ele me chamou e falou, olha, a gente tá montando aqui a corretora, a gente quer que você ajude a gente a montar aqui as mesas e tal. E aí eu tive uma experiência lá de tocar várias coisas. Então, primeiro essa mesa de pessoa física, que era um segmento, vamos dizer assim, as pessoas físicas que tinham mais dinheiro. Depois a gente montou a parte de distribuição de fundos, que foi muito legal, porque eu visitei todos os gestores do mercado para ver quais fundos a gente ia colocar na plataforma. Legal. Depois a gente montou uma gestora, então a gente passou a gerir algumas estratégias de fundo, então foi uma estratégia muito legal. E eu tive uma vivência mais próxima do que o que são hoje as corretoras de valor. Porque eu era um cara muito de bolsa, eu não entendia de renda fixa, não entendia de tesouro e tal. Então a Rico era muito forte no tesouro, era a corretora que mais operava o tesouro direto, acho que todo depois da Easy Invest naquela época. Então foi uma experiência muito legal, passei a olhar diferentes classes de ativo, né? E aí, só continuando, depois da Rico, eu conhecia o pessoal da Empíricos de lá de trás. Eu tinha sido sócio da Empíricos logo no comecinho, assim, tipo, o primeiro contrato social e depois eu saí, logo que eu saí dessa gestora, porque os sócios eram os mesmos. E aí o pessoal me convidou de novo pra ir lá e eu fui. Isso foi em 2014, acho. Aí fiquei lá durante uns 3 anos e meio, também fiz várias coisas lá dentro, aprendi esse negócio que é o meu negócio hoje, que é o negócio de vender conteúdo digital, vender recomendações de investimento digital. A Empíricos foi comprada por um grupo americano que chama Agora Financial, que é o maior grupo de publicações de finanças do mundo. E os caras são os papas de saberem fazer isso. Então, onde a gente chega na Nord, né? Eu saio da Empíricos em 2017 e falo, vou fazer 6 meses de sabático. Era ano de Copa. Eu falei, eu vou viajar de janeiro até a Copa. E aí o pessoal, os meus sócios, a Marília, que já veio aqui, o Bruce, o Ricardo, que já não é sócio, mas também me procurou, os 3 me procuraram, e eles falaram, a gente quer montar esse negócio e você tem uma experiência boa de tocar o negócio. A gente é analista. Legal. Você tinha o dia a dia ali, o operacional. Operacional. Então, assim, eles não faziam ideia de como que montar o site, a área logada, enfim, uma série de estratégias que você tem que fazer de captação de lead, de ter uma plataforma de disparo, como que você mede, para quantas pessoas você manda, quantas pessoas abrem, quantas clicam. Você sabia fazer isso ou você tinha noção do negócio e contratou um pessoal ou você não? Você tinha essa experiência mesmo de marketing?
Tinha. Tinha. Tinha porque eu aprendi lá na Empíricos. Lá na Empíricos, tá. Então a gente montou um negócio em abril, acho que de 2018. Só que era ano de Copa, então a gente só lançou a Nord em agosto. Então, e aí você queria tirar o seu segundo sabático, era isso? Porque isso foi 2017, eu saio lá no final de 2017, eu falei, bom, vou viajar. Mas eu não consegui fazer um pouquinho, porque a Nord demorou pra ficar pronta, né? Você começa, conversa, contrato social e tal, então eu consegui ainda, nos primeiros meses de Nord, que não estavam ainda operacional 100%, eu consegui viajar bastante. Eu viajei em janeiro, eu viajei em fevereiro, eu viajei em março, eu viajei no Tudo meio pra do fora ano. do país. Maravilha. Pra onde você foi? No começo do ano, eu fui pra Varsóvia e fui pra República Tcheca. Depois, fevereiro, óbvio, eu fui pra Salvador, que eu vou todos os anos pra Salvador, que é o melhor carnaval do mundo. Quem discorda... Você vai no Asa ou no Chiclete? Me abraça ou Camaleão? Não, o Chiclete é o melhor. Que agora acabou, né? Já acabou, já faz algum tempo. Eu me aposentei em 2008. 2008. Não, me abraça. Pra mim, o melhor é o Bel, assim, eu sou Você Bel. é chicleteiro. Ele não é mais chiclete. Não é chiclete. Né? Mas eu sou Bel no céu, Jesus no céu e o Bel na terra. Entendi. Assim, Aí você foi pra Salvador. Aí fui pra Salvador, depois em março... desculpa, eu não fui pra Varsóvia em primeiro. Eu fui pra República Tcheca e pra Áustria. Depois eu fui pra Salvador, depois eu fui pra Varsóvia e Portugal... E que eu tenho família em Portugal, a gente produz vinho lá, e eu tenho então padrinho, tio, primo e tal. Depois, no meio do ano, eu fui pra Mykonos e Ibiza, que é o que eu gosto de fazer também no meio do ano. Que pra mim, assim, esse ano eu não vou fazer, aliás. Né? Porque... Então você é do eletrônico e do axé ao mesmo tempo. Exatamente. Pra mim, esse é o combo da alegria. Combo da alegria. Aí você voltou e foi pra Nord, é isso? Exatamente. Sabático, a última viagem foi pra Nord. Isso, Aliás, a primeira pessoa que eu contratei na Nord, que foi o Ian, eu falei o seguinte, olha, eu tô te contratando, daqui 2 meses eu vou viajar, que vou ficar 15 dias em Ibiza, ou na Europa e tal. Você precisa em 2 meses aprender tudo que eu faço, porque eu vou ficar 15 dias sem mexer no celular. Você não quer que você me ligue e tal. E ele falou, pode deixar. E aprendeu. Aprendeu. Ele tá nosso sócio e toca todo o operacional hoje da Nord. E eu acho que é assim que a gente faz os negócios, né? Lá dentro, assim. A gente contrata pessoas que são competentes para tocar as coisas independentemente. Então, acho que foi uma experiência legal, assim, que eu falei, olha, é o seguinte, que eu vou ficar 15 dias, 5 horas na frente, eu não vou conseguir ver o celular, vou estar lá no meio do show, não sei das quantas, bêbado, então assim, você não me liga, você tem que precisar resolver o problema. Mas agora a vida de balada deu uma esfriada, soube pelos portais, né? Cara, como é que você namora uma pessoa que é super midiática? Por exemplo, se eu falar, eu quero agora namorar a Ivete Sangalo, eu namoro, né, pelo amor de Deus, mas eu vou namorar a Ivete Sangalo, não sei nem como chega nela, tal. Sim. Como é que foi isso daí? Como é que você, pra quem não sabe, você namora a Luciana Gimenez, certo? Como é que ocorreu? Porque o meio é muito diferente, né? É muito diferente. Cara, foi muito louco essa história, porque assim, há uns 5 anos atrás, eu fui num Réveillon, uns 5 não, uns 4, eu já me perco um pouco com os anos. Isso é idade, viu? Eu também sou. Depois de 2016 eu me perco. E teve um Réveillon que, assim, em Trancoso, que eu vi ela tava solteira, eu fui falar com ela, assim, só que ela não deu muita bola pra mim. Ela falou ela não deu muita bola. Mas era tipo 8 horas da manhã, assim, sabe? Eu já nem tava mais vendo nada, assim. Era na noite de Réveillon. Já era. Já virada. De manhã, já era 8 da manhã. Eu falei, da noite? 8 da manhã. Já era 8 da manhã, sei lá. Eu fui falar com ela e ela não deu muita bola, né? E aí, fast forward, né? Um dia eu tenho um amigo, que é o Cadu, e o Matheus Massafera, que também tem um podcast gigante aí, o Matheus é super famoso também. E eles falaram, pô, a gente tá jantando no Pinóquio, você não quer vir aqui? E aí eu falei, pô, vou aí. E assim, foi assim, de última hora. De última hora mesmo, sexta-feira e tal. Eu fui encontrar eles e, de repente, a Luciana ligou pro Matheus. Falou, onde você tá? Eu tô aqui no Pinóquio. Ela falou, vem pra cá. Amigo em comum. Vocês, né?
vem pra cá que eu vou te apresentar um amigo. Assim, o Matheus, ele é muito escrachado, eu não vou falar exatamente as palavras que ele falou, mas ele imagina... Fez sua propaganda. Mas ele falou de um jeito mais incisivo, assim, Tá. e assim, com mais palavrão. Tá. E aí ela foi, ela sentou do meu lado, a gente começou a conversar e foi assim que eu conheci ela. Tá. Mas assim, eu nunca imaginava. Aliás, eu imaginava... Mas daquele dia já engatou ou não? Teve toda uma série de conquistas aí depois? Não, assim, a gente saiu depois de uma semana, depois de outra, e assim, a gente começou a se ver uma vez por semana. Mas assim, de largada a gente bateu o santo. Bateu assim, o santo. Porque é engraçado, eu nunca imaginava. Eu achava que ela era. Falo isso pra ela até hoje, né? Eu falava que você era mó. Como é que é aquela recatada e do lar, assim, sabe? Aquela pessoa recatada e do lar. Mas não, cara, ela assim, ela é muito moleca, assim, ela é muito divertida, ela é engraçada. E assim, nunca imaginei que eu ia, sei lá, a gente tem 15 anos de diferença, né? 15 anos de diferença. E ela é super famosa e tal. Mas aí foi engraçado, porque daí eu fui pra Europa passar 15 dias, e aí ela falou, você não quer vir pra Ibiza comigo? A gente tava saindo há uns 3 meses, né? Tá, isso foi quando? Eu já também me perdi nas datas, faz um ano, aí foi o ano passado. Foi agosto do ano passado. Então foi pós-pandemia. A gente conheceu em julho ou agosto, 2 meses. Tá. Ela falou, tô indo pra Ibiza, na casa de um amigo, você não quer ficar lá uns dias comigo? Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí a gente ficou, assim, é engraçado, né? Porque uma coisa é você sair com a pessoa uma vez por semana, uma coisa é você passar uns dias, 4, 5 dias, viajar junto, né? E, pô, a gente se deu... Ela fala até hoje, né? Eu morria de medo. Ela fala, será que eu não vou gostar que ele vai estar aqui? Mas a gente ficou lá uma semana inteira, praticamente, junto. E aí depois ela ainda foi viajar e tal, e aí quando ela voltou, a gente voltou, assim. Mas a gente tem um relacionamento muito legal, assim. Ela tem 2 filhos, né? Um de 23, um de 11. Eu adoro eles. O de 11 eu sacaneio pra caramba todo santo dia. Eu sacaneio ele gosta. E adoro criança. E é isso. Assim, é engraçado. As pessoas acham que é muito diferente. Na verdade, ela é muito... A vida é banal mesmo, né? O dia a dia é banal. Todo mundo chega pra mim e fala assim, nossa, ela é muito legal, né? Eu sempre falei que assim, eu queria ter uma namorada que as pessoas falassem assim, nossa, ela é muito legal. Entendi. Porque não tem coisa pior, você já deve ter tido alguns amigos que quando o cara começa a namorar, você perdeu o amigo, né? Sim, total. Seja porque eles vivem só no mundo deles, ou seja porque ela não gosta, que ela vive com os amigos. Se a gente fizer um corte disso e eu mandar pra um grupo de amigos, os caras vão delirar, né? Mas... Cara, é muito ruim isso, cara. É isso aí que você falou. Você tem um amigo, ele vai lá, conhece uma pessoa, beleza. Aí o cara, assim, deixa de ser teu amigo, deixa de conviver com os amigos. Falei, cara, você trocou tudo isso por uma pessoa, assim, sério, por que você não pode conviver mais ou menos igual, né? E assim, é muito legal quando um amigo seu começa a namorar uma pessoa que você gosta pra caramba, você fala, pô, ela é muito legal, né? Você chama as pessoas, você convive junto, e assim, naturalmente as pessoas acham que, porque ela é famosa e tal, ela é mais, assim... né, não me toque, meio estrelinha, eu fico sacaneando, falo, nossa, você tá estrelinha hoje, tá? Sacaneio ela todo dia. Mas as pessoas falam, nossa, como ela é legal, como ela é de boa, como ela é engraçada, como ela é divertida, eu não imaginava, tal. Então isso eu acho que é um bom indício de que... Você sabe, Breia, que quando eu tinha uns 20 anos eu fui um bico, né? Eu fui ser promoter aí de balada e tal, e tinha uma chamada Gitana. E aí a Luciana Gimenez foi um dia lá. Uhum. E aí eu fui falar com ela como promoter e recebê-la e não sei o quê. E ela foi super simpática, mas daí o pessoal, o entorno, né, a produção ali em torno, puxou ela desapareceu e ela foi super simpática. Quem foi insuportável era o pessoal que tava do lado dela, mas passou essa impressão quase... Tô com 42, há 22 anos atrás. Sim. E como é que você lida, cara, também com essa exposição agora, né? Que é inevitável, vem paparazzi, esse tipo de coisa. Ou como é que vocês lidam aí com isso, cara? Eu acho que ia ser mais também. Mais tranquilo. Eu lido numa boa, assim. As pessoas até respeitam e tal, né? Mas esse é um negócio legal, né? Toda vez que você conhece alguém que você
que é famoso ou que você admira, qual que é a primeira lembrança que você fala quando você vai falar que você encontrou a pessoa? Meu, conheci a tal pessoa e ele é muito simpático. É isso aí. Então, eu penso que assim, talvez a simpatia é a coisa que mais, né, é admirada pelas pessoas. Então você tem que ser simpático sempre, com todo mundo e tal. Mas é claro, assim, tem pessoas que você tá jantando, isso acontece muito pouco, mas já aconteceu. Você tá jantando, assim, a pessoa vem, você tá jantando com a tua família, tem os seus filhos e tal. A pessoa vem, assim, e fala, ai, posso tirar uma foto com você? Eu falo assim, cara, assim, espera a pessoa tá num momento mais de boa, né, pergunta se pode. Mas, assim, geral, tem muito, muito, muito pouco problema, muito. Eu achei que ia ser um inferno, assim, sabe? Ia ser um inferno. E você já tem uma certa exposição também, né? Sim. Então, sim. enfim, mercado financeiro Sim. e tudo mais. Legal isso. E aí, a troca, como é que é? Você dá umas dicas de investimento? Sim. A gente tá falando muito... Isso que é muito legal também, que eu acho legal nela, assim, cara, ela não entende nada de investimento, né? Só que ela aprende as coisas muito rápido, cara. Entendi. Outro dia eu tava ensinando pra ela a renda fixa prefixada, né? Mostrei pra ela a curva, mostrei, né, a reta se você leva até o vencimento, mostrei a curva como isso pode acontecer. Ela entendeu assim. Uma coisa que eu, trabalhando no mercado financeiro, acho que demorei algumas semanas pra aprender, né? Mas sim, eu ajudo, tal, a gente discute muito isso. Ela gosta de aprender. Ontem eu falei pra ela falou, eu queria comprar umas criptos e tal. Aí eu falei, abre a conta aqui nesse link. Ela não conseguiu abrir conta. Ela é horrível. Ela é horrível. Assim, para mexer em tecnologia e tal, ela é péssima. Então, provavelmente agora no final de semana eu vou ajudar ela a montar e tal. Mas... Não, desculpa. Não, é isso, assim. Ela gosta de ela me ligou agora, inclusive, né? Às vezes eu atendo o telefone assim, meio quieto, assim, porque eu tô na mesa com todo mundo, né? Ela fala, a bolsa tá caindo. Aí eu falei, não é, que eu tô perto das pessoas aqui, sabe? O homem fica mais tímido essa hora mesmo, né? E a bolsa está caindo, continua caindo, você acha? Como é que tá? Você tá vendo recessão, cenário mais recessivo, Brea? Hoje saiu um dado interessante, né? O pessoal tava esperando o PIB subindo 0,9 lá nos Estados Unidos e caiu 0,4. Assim, eu acho que dificilmente a gente vai sair do movimento de recessão, né? Desaceleração, recessão. Acho que até você pode explicar pro pessoal melhor do que eu. Para você considerar uma recessão, você precisa ter efetivamente um trimestre ou 2 trimestres. 2 trimestres com queda de PIB. Queda, né? Então acho que vai acontecer em algum momento. Acho que aqui, tanto lá fora, é natural, né? Os bancos centrais inundaram as pessoas. Já estavam inundados. Aí veio a Covid, inundaram de novo. Agora vão ter que retirar os estímulos, inflação disparou, vão ter que aumentar juros no mundo todo, né? Ontem teve o maior aumento de taxa de juros nos Estados Unidos desde sei lá quando. Mas eu acho que o mercado é muito dinâmico, e principalmente nos Estados Unidos é muito dinâmico. Então, talvez uma recessão rápida nos Estados Unidos seja melhor do que uma recessão lenta, né? Eu acho que lá o mercado é muito dinâmico, a capacidade do país, do governo, das empresas em reagir mais rápido aos estímulos é melhor do que um país como o Brasil, né? Verdade. Agora, na bolsa aqui, né? A gente vê negócios, né? Assim, falar bolsa. Na bolsa as pessoas olham o Ibovespa. O Ibovespa tá lá em 100 mil pontos, tem muita commodity, tem muito banco e tal. Mas existe um mundo dentro da bolsa, que são mais de 450 empresas, e existem negócios lá dentro que estão crescendo, parecem que não vivem no Brasil. Uhum. Né? Por quê? Porque a capacidade daquela empresa naquele setor de conseguir entregar resultados crescentes, com a capacidade de alavancagem operacional, financeira, etc., que outras empresas que não estão na bolsa, com quem ela concorre, estão sofrendo muito mais. Né? É importante dizer que as empresas que vão para a bolsa são geralmente a primeira do setor, a segunda, a terceira, a quarta. Sim. As outras 30, 40 não estão lá. Isso gera uma questão que é pela própria dominância, né? A empresa maior, faturamento maior, tem uma capacidade até de financiamento mais barato. Tem um ponto interessante, né? O Brasil entrou... as empresas da Bolsa, por várias vezes, entraram em crises muito alavancadas.
e aí o juro explode, e aí elas, né, vira aquele problema, aquela bola de neve. A gente entrou no Covid, as empresas muito pouco alavancadas, diferente de outros momentos. E durante o Covid, os bancos naquele momento foram muito alongamento de dívida e tal. Então essas empresas, quando veio a crise, os caras conseguiram alongar o perfil da dívida, baratear a dívida, enquanto que as empresas menores, que não têm acesso tanto ao mercado, não conseguiram. Então, a crise não é bom para ninguém, principalmente quando a gente vai falar do social, mas para empresas líderes e mais fortes, cara, a crise é uma oportunidade, né? E aí quando a gente olha os valuations, né, das empresas na bolsa, a gente fala, putz, cara, isso aqui tá muito, muito, muito barato, né? Muito barato, assim, nunca vi, assim, o dividend yield da bolsa hoje historicamente é 4, tá? 10 tá indo para 11. Você tem empresas que estão valendo muito próximo do seu caixa, você tem empresas que estão valendo 4, 5 vezes EBITDA, que é um negócio assim bem barato, considerando todo o cenário, mesmo com taxa de juros alta. Então eu falo, pô, a bolsa vai voltar muito rápido? Eu não acho que aquele negócio de panic, que assim, o mercado exagerou, panic, compra porque ficou bizarramente barato. Não, acho que pode ficar meio ruim durante um tempo, porque o juro vai ficar alto ainda andando algum tempo. De lado. E o cenário lá fora ainda é muito ruim. E a gente tem eleições aqui, que é um cenário que eu acho que independente dos dois ganharem, o cenário é ruim pros dois. Você tem... Pré-eleitoral, você disse. Eu acho que os dois ganharem é ruim, e aí eu vou te dizer, é óbvio que tem um que é péssimo, né, por toda a razão, né, todo histórico. Todo histórico. As pessoas acham que existem Faria Lulers, né, os Faria Limers que votariam no Lula. Assim, eu não votaria no Lula nem que se eu fosse obrigado, né, nem que se eu fosse torturado. Mas ainda acho que o Bolsonaro não é uma boa opção, né, não é mesmo, porque, enfim, ele agora já tá flertando com um populismo, com uma responsabilidade fiscal que não é desprezível. Mas assim, eu também não vejo... E não vai ter opção, não né? Vai ter opção. São mas, os dois. Assim, vão ter que ser, eu acho que vão ser os dois. Então, é óbvio que entre os dois, eu não fico falando sobre política e geralmente isso dá problema. Não, fica à vontade. Mas entre os dois, obviamente, que eu votaria no Bolsonaro. Não sei se vai ser primeiro turno, segundo turno, enfim. Mas entre os dois... vai ter que ser nele, não tenho a menor dúvida. É importante dizer que tiveram várias coisas boas do governo, né? Acho que tiveram várias mudanças estruturais relevantes. Independência do Banco Central. Exatamente, e tal. Tiveram várias coisas boas, mas eles estavam com a faca no queijo na mão para fazer muito mais coisa boa do que fizeram. Mas entraram muito nessa briga, no embate, né? Ele não entendeu que ele precisava ter feito um governo um pouco mais de diálogo e conversa, que ele estourou a corda e depois teve que abrir as pernas, né? Brigou muito, tal. Eu acho que lá dentro ele tem boas intenções, mas não adianta você ter as melhores intenções da vida se você não sabe construir o diálogo, se cercar de gente boa. Não se cercou de gente boa, né? Cercou de gente boa no começo, depois perdeu todo mundo que era bom, só se aproximou das pessoas que falavam que ele propriamente concordava, e agora tá indo para um segundo mandato com um general, assim, pô, sabe, tudo bem, eu não sou contra general nem nada, mas assim, pô, pensa num cara que pode passar uma mensagem mais do que ele não conseguiu passar, um cara talvez mais técnico, um cara mais, não sei, de um outro partido que tem algum peso político e tal. Cara, fazer concessões. Mas um negócio. Eu faço concessões todos os dias lá na Nord. Né? Eu tenho sócios. Eu tenho. Né, a Marília fala eu falo Z. Aí o Bruce fala D, o Vitor fala C. E a gente vai tendo complô. E eu já mudei de ideia várias vezes, né? Eu já entrei numa sala falando assim... Cara, do jogo, né? Essas relações mais... E é em todo lugar. Então não adianta você falar, eu estou acima do bem e do mal, aqui é... Tá, acho que ele precisa aprender... E acho que ele foi piorando, assim, nesse sentido, né? Agora, vamos lá, pelo que você me falou aqui. Um cenário Lula, se o Brasil... Você acha que piora muito, pode virar uma Argentina? E aí, o Bruce, você falou Bruce, eu confundi, o Breia. O Breia,
O que fazer, cara, numa situação dessa? Eu tô comprando dólar direto, assim. Tô investindo. Você já tá fazendo isso? Já tô fazendo. Já tinha dinheiro fora. Aumentei esse ano bastante. Dobrei minha posição lá fora. E aí você fica em caixa ou não? Aí você compra ações? Eu tava muito em caixa, eu tava quase que 50% em caixa, então olhando pra trás até fiz bem. Agora eu só tô com 25% em caixa. Tá. Então o resto tem aquela carteira 60-40, né, tradicional americana, que é 60% equities, 40% bonds. Eu acho que bonds é um negócio que, putz, ainda não é uma coisa que me seduz. Então eu prefiro estar 75 e caixa, entendeu? E aí eu vou vendo o que vai acontecer. Que tem de oportunidade. Tá. E foi bom ter feito isso devagar, porque se eu tivesse feito rápido, eu teria comprado num câmbio bom, mas a bolsa depois despencou lá fora. Então acho que no meu médio tá legal, assim. E já tenho até posições que eu tô ganhando dinheiro ao longo desse ano, né? E então é isso. Eu também não tô aumentando posição em bolsa no Brasil, muito pouco. Aumentei essa semana passada um pouquinho. E assim, não dá para negligenciar a renda fixa. Você tem que ter acho que o perigoso de você hoje investir no Brasil você ter uma carteira muito em bolsa, muito título longo. Tá. Tanto pré quanto inflação. Cara, isso... É muito risco, É muito risco, porque tudo vai caminhar pro mesmo lado. Claro. Então o que eu tenho? Eu tenho renda fixa, pós-fixada, pré-curto, inflação curta. Muito pouco, assim, eu fico muito mais em pós e tal. E tenho bolsa, que é um negócio que eu tenho há muitos anos, né? Desde que eu nasci, praticamente, meu pai já comprava ações pra mim. Você tem fundo imobiliário? Não tenho. Não tem. Não tenho. Em porcentagem, se colocar quantos por cento renda variável, ações Brasil, dado que você não tem fundos imobiliários, né? Quantos em renda fixa e quanto no exterior? Em porcentagem. Carteira do Breia. Tá. Boa. Assim, eu tenho praticamente 80% em renda variável. Brasil. Não, Brasil... Peraí, deixa eu fazer a conta de novo. Assim, eu tenho caixa, que é pós-fixado e tal. Tá. E que dá LFT e tal. Que dá uns 5, 10%. Tá. Deve estar uns 8% agora. Eu faço minha carteira todos os meses, né? Eu vejo evolução lá. E aí, então 10. Depois eu tenho mais ou menos agora uns 20% lá fora e 70% em ações. Aqui. Você tem... 70, 20 e 10, mais ou menos. 70 aqui. 70 aqui em ações e 20 lá fora. É uma boa carteira. Tá. É isso. É muito, acho, é demais até. Eu gostaria de ter mais dinheiro fora, mas... desses 20, aí 75, 25. Gostaria de ter. Eu vou ter mais dinheiro fora. Eu não sei, Se o câmbio voltar pra 5 de novo, eu vou mandar mais uma grana e vou mandando, assim, vou mandando. A minha ideia, eu quero ter 50% da minha grana em bolsa, que vai ser sempre uns 70%, 80%, eu quero ter 50% lá fora e 50% aqui. Você sempre foi um cara mais agressivo em investimentos. Eu te acompanho, né? Sim. Numa pegada mais de ações mesmo, né? Sim, mas, putz, assim, eu tenho olhado umas coisas de renda fixa que eu falo, putz, cara, não dá pra ignorar isso daqui. Não, outro dia eu fui comprar ações, aí eu olhei assim, NTNB 2026, vencimento tá aí, né? 6,26. Você olha, né? É difícil. Por isso que eu acho que tem que ser um negócio, assim, meio equilibrado, entendeu? Não dá. Eu passei todas as janelas de bolsa, né? Cara, é dolorido você ficar quase que 5 anos com bolsa de lado e tal. Porque o teu taxímetro, quando você tá nos Estados Unidos, o teu taxímetro é 2, 3, 4% ao ano, era, né? Aqui é 12, cara. Então, assim, 2, 3 anos de lado, você perdeu 30%. Não é mais agora, não, né? Normal, 40% né? Quase, com um juro pré aí pagando quase 15%. Então você não pode ignorar isso daí, você não pode achar que você é um baita gênio e tal. Porque eu digo que se você não tem uma estratégia em bolsa que te entrega consistentemente algo em torno de 20% ao ano, que é o que a gente conseguiu entregar todos esses anos, né? Mesmo em períodos negativos e tal, mas a gente tem um compound lá de 20% ao ano. Aí sim vale a pena você falar, pô, a minha estratégia dá 20% ao ano. Se eu esperar, vai dar os 20% ao ano ao longo de vários anos. Agora, o Ibovespa pega 10 anos, ele deu 12, 13.
cara, se perder os 7% ao ano, esse tipo de retorno em bolsa não justifica o risco. E aí, se você for considerar que todo mundo compra a bolsa, ainda compra os mico, então, na média, as pessoas físicas não ganham nem os 13, ganham os 8, porque compra o mico lá, comprou Magalu na Lua, comprou IRB, comprou Cogna, comprou não sei das quantas e tal. Então, assim, esse é um jogo muito ruim. Né? O Breda fala isso, né? Assim, a bolsa não deveria ser um investimento para 99% das pessoas. Ou 90% das pessoas. Porque demanda estômago, expertise, né? E assim, você tem uma renda fixa que te paga um bom resultado. Cara, seja feliz na renda fixa. Exatamente. Dificilmente alguém se arrepende, né? Com renda fixa. Ainda mais no Brasil. Então, agora, bolsa dá mais dinheiro que a renda fixa no longo prazo? Dá. Só para quem faz bem, para quem faz disciplinado, para quem tem estômago. Perfeito. Tá? Então, eu tenho o privilégio de ter conhecido gestores que estão no mercado há 40 anos. O cara tem fundos com cota lá, cota diária. Você entra lá, desde 95 e tal, 97, 99, cota lá. O cara deu o dobro da bolsa. O dobro da bolsa, cara, bateu o CDI, bateu o IMAB, bateu tudo, entendeu? O cara praticamente dá quase 18% ao ano, o cara dobra o dinheiro dele em 6 anos, né? Mais ou menos, por aí. 5 anos. Então, você dobra o teu dinheiro a cada 5 anos, pô, em 10, 20 anos, 30 anos, você multiplicou o teu dinheiro por várias vezes. Aí, assim, vale a pena, né? Vamos lá pro nosso bate-bola. Afinal, tem aquelas perguntas papum, rápidas, né? Preparado? Bora. Um livro, Brian. Não precisa ser de finanças, tá? Eu gosto do Jeito Inteligente de Investir. Eu acho que é um livro que, de todos de finanças, é um livro, assim, primeiro, pequenininho, então dá pra você ler rápido, fácil de ler. Porque tem uns de finanças muito bons, mas muito chatos e longos, né? Então, esse. E é um gestor profissional que fala com pessoa física, que é um negócio que eu gosto. Uma linguagem bem de pessoa física. E um livro não finanças, tem algum? Um livro não finanças... eu leio muita coisa de finanças, cara, assim... Eu posso te falar um de livro de finanças que não é um livro técnico. Tá, boa. Que é um livro, quase não é um romance, é uma ficção e tal, que é Mercadores da Noite, você leu? Não li. Muito legal. Foi, eu acho, o primeiro livro que eu li quando eu entrei no mercado financeiro, o cara falou, lê esse livro, que é do Ivan Santana, que é muito legal, assim, bacana. Né? Quer dizer, na época... Tem duas dicas aí. E um filme? Um filme, eu gosto muito de... como é que fala em português? Fala em inglês. Reservoir Dogs, que é como é que é o nome desse filme? O Ale, produção aí, Reservoir Cães de Aluguel. Do Tarantino? O Cães de Aluguel. Eu pensei nesse e não vi o nome, Cães de Aluguel. Você gosta mais que Pulp Fiction? Gosto. Tá. Gosto mais. Uma série, Ozark. Tem várias, mas eu gostei muito de Ozark. Assim, é uma série... Já assistiu Ozark? Não. Cara, assiste. Sou meio ruim de série. Cara. Meu, Ozark é animal. Tem várias outras, acho que talvez melhores até, mas assim, você perguntou e falou, eu falei Ozark. Que é uma série que é longa, assim, dá pra você maratonar. Então, vai nessa, é uma boa. Eletrônico ou axé? Só um ou outro... Eu acho que eu ia no Bel, viu? No Bel? Só um outro. Ibiza ou Salvador? Nossa, cara, que dor no coração. Como é que você já pensou nisso enquanto a gente tava falando? Oh, meu Deus do céu. Caraca, meu. Putz, eu acho que eu vou ter que ficar com Ibiza, porque na Ibiza dá pra você fazer duas coisas. Em Salvador é só uma, né? Quer dizer, dá pra fazer a outra também, mas dá pra descansar em Ibiza e dá pra ir pra balada. Você não gosta de rock? Eu até, assim, eu não sou um roqueiro, cara. Eu até gosto, assim, de alguns... Eu sou um cara, se pegar meu Spotify, tem coisas muito malucas, assim. Eu ia te fazer uma pergunta, Rolling Stones ou Beatles? Vai ter que ser Rolling Stones. Por isso. Legal. Um esporte. Futebol. E um segundo esporte sem ser futebol? Corrida. Uma filosofia de investimento? Value Investing.
Carregar para longo prazo, boas empresas. Não há dias ruins no mercado. Quando as ações caem, você encontra pechinchas. E quando o mercado sobe, você ficou rico. Ou seja, preço importa. Preço importa, óbvio. Boa. Ações ou renda fixa? Ações. Um sonho do Breia. Putz, acho que eu tenho vários, mas assim... Tem uma coisa que eu tenho pensado muito, assim... Que é, eu tenho um sonho de criar uma instituição para ajudar crianças no esporte. Legal. E um sonho menos altruísta, um sonho mais só do Breia mesmo? Um sonho... eu tenho alguns sonhos empresariais, assim. Eu queria que a Nord fosse, sabe, uma das empresas mais respeitadas em gestão de patrimônio, em recomendações de investimento. Eu sou bem... Assim, eu me vejo na Nord o resto da minha vida. E eu todo dia eu penso assim, pô, a gente... tudo que a gente faz lá é para ser o ponto final da minha vida. Então, eu tenho esse sonho de, sei lá, não sei, chegar... A gente tá lá com 2 bi, mas, tipo, sei lá, chegar a 10 bi em talvez 3 anos, alguma coisa assim. Talvez um sonho meio otimista demais, mas acho que dá. Que conselho você daria pra mim, Breia? Acho que é um pouco daquilo que a gente falou no comecinho lá, que é, puta, cara, cultive suas amizades, assim. Né? Assim, eu tenho muitos amigos, assim, não tenho poucos amigos, eu tenho muitos, assim. E eu acho que é muito legal a troca que você tem com isso, né? Então, amizade não é uma coisa que você... É uma coisa que você cultiva, né? É verdade. E dá trabalho. Dá trabalho. Mas cara, que tem uma troca muito boa, né? Você ter amigos que te ajudam, te apoiam, que você comemora quando ele vai bem, que ele comemora quando você vai bem, que ele te ajuda quando você precisa, né, em todos os tipos de momento. Acho que isso talvez foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida toda. Isso respingou em tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz no mercado financeiro, na minha vida pessoal e tal. E ter bons amigos. E o segundo conselho é assim, cara, tira da tua vida as pessoas que são filha da puta, é isso, entendeu? Boa. Você sabe que o Vanzolin falava que uma das coisas mais legais da vida são os amigos, né? Ele que era ao mesmo tempo zootécnico, né? Um intelectual ali da USP, e também era pesquisador, né? E também era um boêmio, né? Ligado à música. Acho que ele tinha razão. Breia, queria te agradecer. Excelente papo. Você é uma simpatia. Brigadíssimo aí. Cara, eu preciso aprender com você como fazer essas... ter tanta rapidez aí nas perguntas e depois o bate-bola. Cara, esse teu bate-bola aí no final foi Imagina, cara, que isso, obrigado. Eu que tenho que aprender um monte de coisa aí com você, viu, cara? Obrigadíssimo. Cara, na hora de estar de portas abertas pra quando você quiser lá, vamos gravar um podcast lá. Cara, meu podcast é Skin the Game, então você vai ter que falar assim, eu invisto em tal ativo, faço aquilo. Eu não fujo de pergunta, não fujo da raia, tá bom? Beleza. Obrigado, eu conversei com essa simpatia, com essa fera aqui, Renato Breia. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de nos seguir no Spotify, no YouTube, deixa o like, compartilhe. Termina essa entrevista aqui, esse bate-papo, mais um Deepcast. Eu vejo vocês numa próxima. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.